Às vezes, a gente olha para nossa própria vida e sente que tem alguma coisa estranha. E não é que você pode só estar triste, mas é aquela sensação de que você já não se reconhece mais, como se em algum momento você tivesse se perdido. E a maioria das vezes isso não acontece do nada. Você não percebe, mas você começa a mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você começa a moldar a sua personalidade para atender o gosto de outra pessoa. Você deixa de falar o que você pensa para evitar uma briga. Você começa a gostar do que todo mundo gosta e sem nem pensar o porquê. Você começa a esconder partes da sua personalidade só porque alguém fez uma piada. Até que um dia você para e pensa: nossa, quando que eu deixei de ser eu mesma? Eu já não tô me reconhecendo. Provavelmente você já pensou desse jeito. Ou talvez você está pensando assim nesse momento. E para falar a verdade, esse é um dos sentimentos mais silenciosos que tem na vida adulta, que eu demorei muito tempo para entender e conseguir superar isso. Porque a verdade é que ninguém percebe quando você deixa de ser você. E às vezes nem a gente mesmo percebe. E como eu mencionei, e como eu disse, ninguém acorda simplesmente num dia comum sem saber mais qual é a sua identidade. Mas você não percebe que você começa a escutar uma música que você nem gosta porque alguém te falou, você começa a deixar os seus hobbies de lado, você deixa de usar as roupas que você gosta porque alguém criticou, você muda os seus sonhos porque eles parecem infantis aos olhos das outras pessoas e não percebe quando começa a esconder as suas próprias opiniões e não percebe quando você vai se perdendo de você mesmo. E a psicologia explica isso. O Carl Jung, ele usa uma expressão que chama persona. A persona é algo que todos nós fazemos e não é algo bom e nem ruim. A persona é como usar uma máscara. Todo mundo usa. Por exemplo, você tem um tipo de personalidade, um jeito de agir no seu trabalho, você tem uma personalidade para agir com seus amigos, familiares, e isso tá tudo bem, todo mundo faz isso. Porém, o problema começa quando você começa a acreditar que essa máscara que você usa como sua personalidade é a sua identidade. Consequentemente, você vai esquecendo quem existe por trás dela, que é você. Eu vou dar um exemplo bem explícito para vocês da minha própria vida. Eu sempre fui uma pessoa que queria agradar todo mundo, gente. E não é um problema você querer agradar as pessoas. O problema começa quando você deixa de fazer. O problema começa quando você faz as coisas que você não quer apenas para agradar as pessoas. Isso já me colocou em várias situações muito desagradáveis, principalmente em relacionamento. Não só relacionamentos amorosos, mas com a minha família também, mas principalmente em relacionamentos amorosos. E eu fiquei por muito tempo presa em um ciclo com uma pessoa porque eu não sabia mais quem eu era. Eu tinha moldado a minha identidade àquela pessoa. É claro que aquela pessoa, ela tinha alguns problemas, transtornos, e ela não conseguia lidar com isso e acabava caindo sobre mim. E eu sou uma pessoa muito tranquila e eu odeio briga. Então, o principal de tudo, aonde foi que eu comecei a me perder foi quando a gente tinha discussões e eu deixava de expressar minha opinião, ficava quieta apenas para evitar algum conflito. E isso foi fazendo com que eu perdesse minha voz, a minha opinião e, consequentemente, deixando de lado a minha identidade, porque eu simplesmente sabia que se eu falasse alguma coisa não ia adiantar, então eu falava, tá bom, não quero brigar e é sobre isso. E, claro, as brigas não paravam, as discussões não paravam, mas eu ainda ficava quieta. E no começo, claro, eu tentava expor a minha opinião, mas nunca deu certo. Então, eu só deixava aquilo de lado e achava que tava tudo bem. Porém, depois de algum tempo, esse peso recaiu sobre mim. E, gente, eu ficava... eu meio que entrei em depressão ali, fiquei meio depressiva numa época, porque tudo que eu ia fazer não tinha graça por conta dessa pessoa. Não tô falando que essa pessoa me obrigava, mas por estar dentro desse relacionamento e querer agradar tanto essa pessoa, eu deixei de fazer as coisas que eu gostava. Por exemplo, eu amo ir pra academia, fazer atividade física, sair, passear, ir em parque, andar pra caramba, de bicicleta, caminhar, enfim. E por não querer desagradar essa pessoa, por N motivos, eu parei de fazer esses hobbies, então eu deixei de entrar na academia. Isso fez com que eu engordasse 12 quilos, inclusive. Fez eu parar de ver as minhas amigas, meus familiares, porque eu queria me dedicar inteiramente pra essa pessoa. Então, chegou um momento
desse relacionamento que eu já não sabia realmente quem eu era. Gente, era tão difícil que até mesmo quando eu comecei a fazer terapia, eu estava nesse relacionamento, era difícil, porque eu não conseguia falar sobre as brigas que eu tinha, eu não conseguia falar para as pessoas que essa pessoa me tratava mal, ou que essa pessoa fazia algumas coisas para me deixar triste, que me deixavam triste, ou que essa pessoa fazia coisas que me deixavam triste, porque eu não queria que as pessoas pensassem que eu estava num relacionamento ruim. E principalmente por psicóloga, e isso não faz nenhum sentido, mas na época, gente, eu era tão perturbada assim, isso tinha consumido tanto da minha personalidade que eu realmente não queria. Eu achava que eu estava errada de falar o que eu não gostava, ou de falar que aquela pessoa me deixava triste, porque na minha cabeça o relacionamento tinha que ser bom. E pra ser bom, tinha que depender de mim. Então, principalmente, esse relacionamento me fez me perder muito na minha identidade. E eu tive uma leve dependência emocional, uma leve, assim, grande dependência emocional. Mas tudo certo agora, galera. E uma outra situação também que ocorreu por um período de 2 anos foi quando eu tava numa igreja, né, que eu congreguei por uns 3 anos, e eu tinha uma líder lá. Nessa igreja, é uma igreja que tem celas, enfim, e tinha uma pessoa lá que era um pouco acima de mim, e que foi, entre aspas, a pessoa que me levou pra igreja. Eu fazia de tudo pra agradar ela também. E acabava que por ela ser uma figura religiosa ali, e eu via ela e admirava muito ela, eu comecei a pegar coisas pra mim que ela me indicava fazer, né, achando que Deus iria se agradar daquilo. E eu não percebia que por estar me deixando de lado e escolhendo fazer as coisas só pra querer agradar ela, não sabia falar não, porque eu achava que a pessoa ia ficar brava, ia ficar triste, não ia querer mais falar comigo, alguma coisa assim, eu acabava aceitando tudo. Então eu comecei a achar, inconscientemente, claro, enquanto eu estivesse agradando ela, eu estaria agradando a Deus. E, gente, foi muito triste pra mim ter que sair daquele lugar, porque era um lugar que eu amava tanto que eu tava ali mais dentro daquela igreja do que na minha própria casa. Eu amava tanto estar naquele lugar, e eu ficava pensando, gente, espero que nunca aconteça nada pra eu sair desse lugar, porque eu amo aqui, eu tinha experiências maravilhosas lá, eu era muito feliz. Foi uma das épocas mais felizes que eu já tive na minha vida, que eu tava mais realizada. Eu amava, só que eu aceitei pesos que eu não conseguia carregar e que eu nem queria carregar. E isso acabou me afetando muito, a um ponto de que eu não conseguia mais entrar naquele lugar, porque eu me sentia muito mal. O maior problema que eu vejo hoje em dia é que você se sente mal e às vezes você não sabe nem por quê. É muito difícil às vezes porque a gente tá num limbo tão grande, tão enrolada naquela situação, que você não consegue nem ver da onde que é o problema. E isso é muito difícil. E eu sei porque eu passei por isso nessas 2 situações que eu falei pra vocês, principalmente. E eu realmente só consegui sair disso depois de muita terapia, muito autoconhecimento, buscar sobre entender melhor a minha espiritualidade, o que eu realmente acreditava, o que eu realmente não acreditava, e não depender das pessoas, ser uma pessoa autossuficiente. Porque muito tempo da minha vida eu era uma pessoa muito carente, e eu achava que pra eu ser feliz eu precisava de outra pessoa, eu precisava que outra pessoa falasse que me amava, que me desse carinho ou me validasse de alguma forma. Só que eu entendi que não, gente, eu e você somos pessoas autossuficientes, a gente não precisa de ninguém pra viver, a gente não precisa de ninguém pra respirar. Então, eu comecei, a partir do momento que eu comecei a fazer terapia, a minha psicóloga me ajudou com livros de autoajuda, autoconhecimento, aquilo foi expandido a minha mente, e também consumir conteúdos de pessoas que falam sobre isso. Isso ajuda muito. Por que muitas pessoas, por exemplo, nesse exemplo que eu dei como eu era, a gente quer a aprovação e não quer desagradar as pessoas? A neurociência explica isso. O nosso cérebro, ele gosta de trabalhar em grupo, né? Ele gosta de estar envolvido em algo. Então, ser rejeitado significa um risco. Por isso que automaticamente a gente sempre busca a aprovação. E é aí que tá o problema, porque essa aprovação faz com que a gente busque incansavelmente a aceitação de outra pessoa. Então a gente fica dependente de agradar alguém. Mas, Raquel, você disse que às vezes, quando a gente tá envolvido muito no limbo, a gente não consegue perceber da onde vem o problema. E é por isso que eu vou explicar pra vocês alguns dos sinais que você pode estar tendo, que significa que você perdeu a sua identidade. O primeiro sinal é: você não sabe mais do que você gosta. Você não consegue distinguir o que você realmente gosta de fazer do que outra pessoa gosta que você está fazendo apenas porque essa pessoa disse que gosta também. Por exemplo, você não gosta de rock, mas você conhece uma pessoa que você quer ser amiga, namorada, qualquer coisa assim, que gosta de rock.
e você vai lá e se força a tentar gostar de rock, mas você não gosta de rock. Mas mesmo assim, você escuta até um tempo que você se acostuma, pensa que você gosta, mas você sabe que no fundo você não gosta. Então aquilo começa a te fazer mal. E você pode passar tanto tempo fazendo isso que você não vai mais perceber que o problema realmente é você estar escutando uma música que você não gosta. O segundo sinal é, você pede opinião pra tudo. Você não consegue simplesmente decidir algo sem precisar da validação de outra pessoa. Por exemplo, eu quero postar uma foto no Instagram. E aí você não consegue decidir sobre qual foto é a melhor pra você postar. Você precisa sempre perguntar pra uma amiga, um namorado, pra você conseguir postar essa foto. Outro sinal, e um dos mais importantes, é você se sente mal por dizer não. Gente, essa é uma das coisas que mais acontece quando a gente tá perdendo ou já perdeu a nossa identidade. Porque a gente não pode se sentir mal por dizer não. Porque eu ficava pensando, eu não quero dizer não porque eu não quero que essa pessoa brigue comigo ou fique chateada comigo. Mas quando alguém vinha e falava não pra mim era tudo bem. E eu ficava pensando, por que eu tô me anulando tanto? Por que eu tô fazendo algo que eu não quero? Sendo que é, normal dizer não. É da mesma forma que você diz sim pra algo. Então, porque, vamos supor, você não gosta de sair de noite, mas tem uma amiga sua que te chama pra sair 10 horas da noite. E você aceita porque você não consegue dizer não, você não quer ser chata. Mas por que você fica anulando aquilo que você não quer fazer pra fazer o gosto de outra pessoa? Porque provavelmente se fosse ela no seu lugar, ela diria não. Outro sinal é, você vive tentando agradar todo mundo, você muda de personalidade quando outras pessoas estão perto e principalmente esquece dos próprios sonhos. E esses são apenas alguns sinais de quando você já se perdeu. Mas então, como que eu aprendo a voltar a ser eu mesma? Como que eu recupero a minha identidade? Gente, não é, e eu não vou mentir pra vocês, porque não é um processo simples, não é. Pra mim, durou muito tempo. Eu acho que assim é um papo de 5 anos pra eu realmente entender quem eu sou de verdade. Quem é a pessoa Raquel, sem ninguém, entendeu? Eu acredito que a primeira coisa, se vocês tiverem acessibilidade, é fazer terapia. Porque a terapia é uma das coisas que vai fazer você mais entender sobre você mesmo. Porque você para um pouco e olha pra dentro de você. A segunda coisa é, que eu não consigo fazer terapia agora, enfim. Você vai começar a tirar um tempo só pra você. E se vocês puderem, façam meditação. Pesquisa no YouTube ou no TikTok, vocês vão conseguir entender o que é e como fazer. No começo vai ser um pouco complicado, porque normalmente a nossa mente tá com um turbilhão de informações, mas aos poucos vocês vão conseguindo fazer e vocês vão conseguindo ficar mais em silêncio e manter a mente de vocês em silêncio. E no momento que vocês ficarem em silêncio com vocês mesmos, vocês vão começar a notar coisas que vocês não notavam antes. Então essa é uma das coisas que eu fiz que me ajudou muito. A terceira coisa vai parecer meio louco, você vai parecer esquizofrênica, mas converse com você mesmo. Sei lá, senta na frente do espelho e começa a falar com você mesmo sobre algo, principalmente quando você estiver triste, você começa a conversar com você mesmo sobre algo. Pensa em voz alta, fala, porque o seu cérebro, ele te responde, gente. Ele consegue te dar essa resposta. Você tem todas as respostas dentro de você. Então, por exemplo, quando eu tava triste, eu não entendia o porquê, e isso eu faço até hoje, tá? Eu ficava me perguntando, eu parava, né, em silêncio, e se eu não pudesse falar em voz alta, né, eu falava comigo mesma, enfim, dentro da minha cabeça. Mas eu pensava, por que eu tô me sentindo assim? Eu ficava pensando, até eu pensar em algo que cutucasse aquela ferida, sabe? O que tava me fazendo mal. E aí eu entendia. E a partir desse momento eu começava a repensar toda a situação, entendeu? Em qual momento eu comecei a me sentir mal, por que eu me senti mal com essa situação, é válido esse sentimento, eu tô triste só por conta da pessoa. Enfim, vocês fazem ali a linha temporal, um mapa mental da sua situação que vocês vão entender. E isso faz com que você consiga aceitar os seus sentimentos e resolvê-los, entendeu? Outra coisa também, outra dica, foi a que eu já disse aqui, mas eu vou ressaltar, é consumir conteúdos de pessoas que falam sobre autoconhecimento, sobre autoestima, sobre espiritualidade, sobre tudo, gente. Principalmente sobre autoconhecimento. Procurem ler livros, procurem pessoas, eu vou deixar a indicação aqui pra vocês, de uma pessoa que eu assisti muito, que me ajuda até hoje, eu assisto até hoje, que é a Bárbara Ferreira, e eu amo os conteúdos dela e ela fala muito sobre isso. Ela tem vários conteúdos sobre autoestima, você não conseguir dizer não. Com os vídeos dela eu consegui entender muitas coisas. Gente, quando vocês estiverem assistindo essas coisas, esses vídeos,
vocês anotem, porque é muito importante. Vocês vão anotar e é legal porque quando vocês já estiverem bem melhores, vocês vão voltar naquela anotação e ver, caraca, eu evolui muito. E vocês vão querer, consequentemente, estudar mais sobre isso, entender mais sobre você. E eu vou deixar aqui também 3 perguntinhas para vocês fazerem para vocês mesmos, que vai ajudar muito a vocês começarem a retomar realmente quem vocês são, vocês entenderem verdadeiramente quem é você. O que você fazia quando ninguém esperava nada de você? Essa é uma das perguntas que vai fazer você refletir muito e você tem que responder com toda a sinceridade. A segunda pergunta é: o que você deixou de fazer por medo do julgamento? E a terceira pergunta é: o que você faria se ninguém pudesse opinar sobre a sua vida? Aqui, com essas perguntas, você já vai ter uma boa noção do que aconteceu, aonde você se perdeu. E aí você pode começar daí mesmo. E, gente, pra finalizar o vídeo de hoje, eu só queria dizer que voltar a ser você mesma não é encontrar alguém que se perdeu. É você ter coragem pra parar de fingir ser alguém que você nunca foi. E é isso que eu queria deixar pra vocês hoje. Eu espero ter ajudado de alguma maneira. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo.